Como vimos ontem, irmãos, o Senhor Deus instituiu uma série de sacrifícios. Uma série de sacrifícios de animais pela culpa, pelo pecado. Para nos aproximar, para poder nos aproximar de Deus. Para que o povo de Israel pudesse se aproximar de Deus. Nos sacrifícios de animais, irmãos, como vimos ontem também, o pecador transferia o pecado para o cordeiro. Depois imolava o cordeiro. O cordeiro servia como seu substituto. E o sangue do cordeiro era aspergido no tabernáculo. Ao ser aspergido para o tabernáculo, ele transferia o pecado para o tabernáculo. O pecado era transferido, não ficava mais com o pecador estava livre da culpa. Mas tudo isso, irmãos, apontava para um sacrifício de Cristo, porque como nós vimos também, o sacrifício de touros e de bodes, o sangue de touros e de bodes não podia fazer remissão dos pecados. Mas Cristo faz, irmãos. Cristo promove uma substituição. Ele fica no nosso lugar. Ele se apresenta como sacrifício em nosso lugar. Veja comigo o livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 4. Gálatas 1, 4. Vamos lá encontrar o que diz lá, 1, 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Pai. A primeira frase do verso que diz o quê? Ele se deu a si mesmo por conta dos nossos pecados. Ele nos substituiu. Por conta dos nossos pecados, ele nos substituiu. O qual se entregou pelos nossos pecados. Outra versão diz assim, para tirar os nossos pecados. O sacrifício de Cristo, irmãos, é o sacrifício que nos salva. É o único sacrifício que nos salva. E se nós olharmos lá o livro de Filipenses, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, um dos mais lindos versos da Bíblia, que mostra a disposição de Deus Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua disposição de humilhar-se para vir nos buscar. Ele deixou de ser Deus para ser servo, para ser humano, para ser sujeito à morte e à morte de cruz. Desceu mais. Porque se ele não descesse tudo isso, irmãos, ele não nos alcançava, ele não me alcançava. Na minha condição de pecador, no fundo do poço, o Senhor Jesus foi ao fundo do poço. Mais ainda, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, a gente encontra assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. O salário o que é, irmãos? O salário é aquilo que você recebe naturalmente pelo que você fez. Você trabalhou, você recebe o salário. Você pecou, você recebe o salário. E qual que é o salário do pecado? É a morte. Cristo foi o nosso substituto. Cristo nos substituiu. Cristo recebeu o nosso salário de pecador. Ele sofreu o que nós merecíamos. Mas ainda, irmãos, a verdade de Senhor Jesus como nosso Salvador é a maior das verdades bíblicas. Todas as outras verdades bíblicas são importantes, irmãos, mas a mais importante, a principal, é o nosso Senhor Jesus como nosso substituto. É o nosso Senhor Jesus como aquele que nos substitui, que pega a nossa morte e dá a nós a sua vida. Na ceia, o Senhor Jesus, falando sobre o vinho, falando sobre o seu sangue, disse assim, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é vertido para muitos. Por que para muitos e não para todos, irmãos? Porque são muitos os que atendem, mas muitos também não atendem, muitos não ligam para o sangue de Cristo. Muitos, irmãos, ligariam muito mais para o sangue de um animalzinho, para o sangue de um pet, para o sangue de um cãozinho. E eu acho que a gente deve também ficar impressionados com isso, mas não ligam para o sangue do Senhor Jesus. Muitos hoje não se permitiria fazer mais sacrifícios de cordeiros.
A legislação ia proibir sacrifícios de cordeiros. Porém, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício único e superior do Senhor Jesus Cristo, foi feito, ele derramou o seu sangue por cada um de nós. O apóstolo Paulo, irmãos, fala lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Eu quero ler com os irmãos, aqui 2:2. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sabe qual deve ser a nossa pregação, irmãos? Jesus Cristo e ele crucificado, crucificado para nos salvar. Alguns textos na nossa lição falam sobre o sangue de Cristo. Hebreus 9:14 diz que o sangue de Cristo vai nos purificar das nossas obras mortas. Isso quer dizer o quê, irmãos? O sangue de Cristo vai estar evidente, vai estar patente de que as nossas obras não servem para a nossa justificação, são obras mortas. Mas o sangue de Cristo, ele vai nos purificar. Mas ainda Efésios 2:13 diz que o sangue de Cristo nos aproxima. Nós que estávamos longe agora somos aproximados. Lembram-se? Estudamos sobre os relacionamentos. Para nos relacionarmos, precisamos estar próximos. E o texto de Pedro, irmãos, texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, que diz que o sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mácula. Vamos ler lá o texto de Pedro. Pedro 1:19. Mas como o precioso sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. É esse o sangue, irmãos, que foi derramado em substituição ao nosso. Quero ler com vocês um parágrafo da nossa lição, está na página 139, para mostrar o que isso fez, o que essa substituição promoveu, o que ela propicia. Página 139. Não é a vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que ele não os aceitará, por serem pecaminosos e sem préstimos. Você não precisa ficar preocupado, porque Deus não vai te aceitar porque você é pecador. Nós nos conhecemos, irmãos, sabemos quem somos. Mas não precisa ficar preocupado com isso. Por quê? Veja, continuando aqui. Digam, sei que sou pecador e esta é a razão porque necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais posso pretender a salvação. Mas apresento diante de Deus o sangue expiatório e imaculado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa. Sabe, irmãos, qual é a nossa única explicação, a nossa única defesa diante de Deus, por conta das nossas atitudes, das nossas más atitudes, dos nossos pecados? Qual é a nossa justificativa diante de Deus? A nossa única justificativa é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. É o sangue do sacrifício superior. É o sangue da nova aliança. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós, apesar de pecadores, possamos estar confiantes no sangue do Senhor Jesus Cristo e viver de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo nos propõe. Viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Para sermos salvos, não, irmãos, o Senhor Jesus Cristo já nos salvou. Nós devemos viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus, para mostrar que já estamos salvos. Que Deus cuide de cada um de nós, cuide da vida de cada um de nós, cuide do nosso comportamento, cuide das nossas atitudes, para que a gente possa demonstrar que por conta da substituição estamos salvos no Senhor Jesus.